Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Roberto Valente. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Clube Náutico Capibaribe, né? Os bastidores, o que está acontecendo aí sobre a eleição do Náutico, né? E eu estou muito chateado, então queria falar esse vídeo exclusivamente sobre o Náutico e sobre a eleição, né? A parte burocrática, né? Que de última hora, o Bruno Becker, o atual presidente do Náutico, quer ser reeleito para mais 2 anos de mandato. E aí, no apagar das luzes, fizeram a inscrição de uma chapa. A gente vai falar sobre ela. E aí o planejamento atrasou muito, sabe, gente? A gente ia ganhar um mês de planejamento, né? E agora vai ter eleições. Não ia ter eleições e Bruno Becker... E eu até gostei da postura de Bruno Becker durante esse mês aí, que ele rompeu com Tatiana Roma. Eduardo Grande também foi desligado, então ele estava no caminho certo e Hélio dos Anjos estava apoiando ele e ia dar tudo certo, cara. Eu acho que o grande nome era ele, junto com Hélio ali, uma parceria muito forte, porque na verdade é o filho de Hélio, né, Guilherme, que é muito amigo do presidente do Náutico. E para vocês verem que como a política do clube atrapalha demais, cara, o clube. Quem atrapalha o clube, gente, é os próprios dirigentes do clube, cara. Que não pensam no coletivo, no geral, o que é bom pro clube, eles pensam nele. E quem sofre com isso é o torcedor, né? Muito. Porque a gente ia ganhar planejamento, inclusive tem jogadores apalavrados com o Náutico, só esperando, né? Esperando a proclamação do presidente, né, por mais 2 anos, até para fazer um contrato maior, sabe? Até para o atleta assinar o agente do atleta fazer um contrato de 2 anos, para justamente amarrar e o cara não ir para outro clube de Série B, ou até Série A ou Série C, não sei. Então atrapalha demais, cara, e é sempre assim, cara. Quem coloca o nosso clube na Série C são os dirigentes. Quem coloca o nosso clube com dificuldade financeira e bloqueio de contas é os dirigentes. E sempre quem sofre é a população no modo geral. Em qualquer política, seja ela no futebol tradicional, sempre quem sofre é a população. E ainda mais que coloca esses caras no poder. Então se a população um dia acordar e saber do seu tamanho e a sua relevância, esse país não vai ser o mesmo, nunca mais. E tanta mesma coisa eu falo pro clube. Quando os torcedores entenderem o seu tamanho e não admitir esse tipo de politicagem para prejudicar o clube, esses caras nunca mais voltam pro poder. Porque eu não sou muito fã não, sabe, gente? Dessa parte política, no modo geral. Eu não sou muito fã desse lado obscuro da política, no modo geral, tanto no esporte quanto na política aí, né, tradicional. Então vamos ver a reportagem, a gente vai reagir sobre ela, eu vou dar minha opinião. Isso é um vídeo exclusivo para o torcedor do Náutico, né, que eu preciso falar também sobre o nosso clube e está numa decisão muito importante de montagem de elenco. A gente vai falar sobre isso no decorrer do vídeo. Vamos ver aí o que a Rádio Jornal... Bola rolando para o Clube Náutico Capibaribe. Alô, alô, Igor Moura. Alô, alô, Edinaldo Santos. Forte abraço pra você, amigo. Boa noite. Um abraço pra todo mundo ligado aqui no Bola Rolando, na Rádio Jornal. E Edinaldo, como promessa é dívida, ontem, no nosso bate-papo, a gente chegou a salientar que em 24 horas teríamos a certeza, a informação, se o Náutico teria aclamação do Bruno Becker ou teria um bate-chapa. O Bruno Becker hoje às 17 horas, aproximadamente 4h30 da tarde, registrou a sua candidatura à chapa Náutico do Futuro, né? Ele com o Ricardo Malta de vice-presidente nessa chapa. Só que pouco depois das 5, outra chapa foi inscrita na secretaria do clube. O Náutico vai ter bate-chapa. O Pablo Vitório, que é ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo, foi vice do Conselho, vice do Alexandre Carneiro, registrou uma chapa com o Gilberto Elias Cabaz de vice. Portanto, o Náutico vai ter bate-chapa e não aclamação no seu processo eleitoral marcado para o dia 30 de novembro. Ontem eu confessava aqui que, pelo tempo que já tinha passado e por estarmos... E outra coisa, gente, isso aí eles ganham tempo, né?
a oposição ganha tempo e também vão procurar alguma coisinha para impugnar a chapa de Bruno Becker. Então eles vão achar, olha, aqui não pode, porque esse artigo aqui, essa coisinha aqui não pode acontecer. Vão tentar impugnar para tentar dar uma virada de mesa, mas isso é impossível acontecer, na minha opinião. Mas é sempre isso. Sempre tem um lado que atrasa o clube. E como eu disse a vocês, é essas mesmas pessoas que colocam a gente para disputar uma merda de uma Série C. Inclusive faz a gente até não subir de divisão, que a gente passa 3 anos, eu passei 3 anos lá. O Guarani vai pro 2º ano. A Ponte, graças a Deus, bateu e subiu logo. Graças a Deus, assim. Mas já tá com dificuldade para 2026. Por conta desses caras. Porque o ano da Ponte, 2006, o Paulista da Ponte, e não se surpreendam se o Guarani, jogando a Série C, monte um elenco melhor para disputar o Paulista do que a Ponte. Não se surpreenda. Por conta desses caras que fode o clube, fode o financeiro do clube, faz coisas que não pode ser feita, né? Não sabe administrar corretamente. Por isso que eu sou a favor de uma SAF bem feita. Bem feita. Não é aquela SAF meia boca, não. De mesa de bar, não. Que usa o dinheiro do clube para alavancar os empréstimos bancários e tentar fazer loucura com o dinheiro do próprio clube, com a receita do clube. Não, eu falo de SAF com grana, não é de gente lisa, não. É gente que chega junto, feito a SAF do Bahia, SAFs que injetam e querem um time lá na ponta. Aí chega eu não vou falar nem idiota, chega uns caras desses anti-náutico, que é contra o Clube Náutico Capibari, porque eles sabem que o Náutico tem muita coisa, tem muito jogador apalavrado com o Náutico, gente. Eu não vou dizer nomes aqui, mas tem jogador muito bom que tá apalavrado esperando isso aí acontecer. Que Hélio foi buscar. E os caras vão por conta de Hélio, né? Nem por conta do Náutico. E Hélio bateu, ligou e disse: é isso, vem, vamos fazer um planejamento aqui, tamo junto, tamo. Aí no último momento acontece isso que aconteceu. Ontem, com um dia antecedendo a última data reservada para a inscrição de chapas, eu não acreditava mais no aparecimento. Não acreditava mais no futebol, as coisas às vezes acontecem diferente. E aconteceu diferente, aparece essa chapa. O Pablo Vitório, ele é até uma figura já conhecida, né, nos bastidores do Clube Náutico Capibaribe. Mas daí para, no último dia, no apagar das luzes, aparecer com uma candidatura, é realmente uma grande surpresa. Isso surpreendeu o torcedor? Houve alguma reação de torcedor ou não, Igor Moura? Sim, surpreendeu. Eu, até para ter uma ideia, eu fui no Twitter de alguns amigos, companheiros. Esse Igor Moura, pessoal de fora que me segue, torcedor do Londrina, torcedor do Guarani, esse cara é um puta repórter. É repórter de campo, ele é setorista, né? Então ele às vezes cobra o Náutico, cobra o Sport, cobra o Santa Cruz, e ele é muito bom, muito bom. De imprensa que noticiaram essa chapa de oposição sendo registrada. E Edinaldo, o cacete tá grande, viu? Muitas páginas dizendo: torcida do Náutico, lembrem desses nomes, eles estão atrasando a vida do clube. Torcida do Náutico vai ter alguns impedimentos, alguns problemas por conta dessa galera aqui. Dizendo nome por nome da chapa, não por nome que eu digo, os dois, né? Os dois que foram veiculados. Bom, uma coisa que a gente não pode deixar de reconhecer é que o processo democrático permite que até a última instância você tenha uma chapa. Agora, a torcida se chateou porque eu acredito que a maioria da torcida esperava que não, uma aclamação logo para adiantar e falar mais de futebol, né? É porque ele não vai ganhar. Ele não vai ganhar. Então ele está atrasando o lado do clube. Eu sou a favor do lado democrático. Beleza. Democracia para mim é a solução para tudo. Que tem que ter democracia. Mas nessa situação aí, até que os grandes nomes de oposição não se candidataram, cara. Porque, porra, o cara foi campeão. Deixa o cara fazer o planejamento dele. Eu sou em prol do clube, eu quero ver o clube bem. Independente da minha forma de pensar, o contrário, eu não vou nem me candidatar. Aí chega esse cara do nada, 5 horas da tarde, que já chegando na parte final, pô, ninguém se inscreveu, beleza, vamos proclamar o Bruno Becker por mais 2 anos. Aí apareceu isso aí. A gente tem que levar em consideração que a democracia partidária e do clube permite isso tem que ser levado em consideração.
Agora, realmente não se esperava, né? Você chegar ali no último dia, no apagar das luzes, e aparece uma candidatura, mas que é legítimo, não tenha dúvida que a gente tem que considerar que é legítimo dentro do processo democrático exigido pelo Estatuto do Clube. Sim, não sou amigo de ninguém, não tenho favorecimento de ninguém, não tenho, enfim, o Bruno Becker, Diógenes, Edno, me deu bem todos eles, Pablo Vittório, por exemplo, me parece uma pessoa íntegra, uma pessoa que Boris entrevistou algumas vezes na época do SAF, tem história dentro do clube. Agora, tem profundo conhecimento do Estatuto agora, do Clube. Eu olhando só o Clube Náutico Caparibe, que pra mim é o que mais interessa, eu não cubro o jogo de Edno, de Diógenes, de Bruno Becker ou de Pablo Vittório, eu cubro o Náutico. Clube, na minha opinião, isso só atrapalha. Aí é a opinião pessoal minha. Bate chapa nesse momento atrapalha. Eu só um pouquinho diferente do Igor, do seu pensamento, Igor. Eu acho que como o processo democrático permite, não há, na minha opinião, atrapalho por uma candidatura a mais, ou duas que surgissem, ou 3, ou 4, ou 10, não importa. Ou até que não existisse candidatura, como a gente estava prevendo, que haveria uma aclamação direta, e o caminho era esse, a tendência era essa. Mas o princípio democrático tem que ser respeitado. O Pablo é uma pessoa identificada no Conselho Deliberativo, conhece profundamente o Estatuto, realmente ele... Conhece, andou dando entrevistas aqui. Conhece. Não é a pessoa do Pablo Vittório, é ter qualquer outra chapa na atual conjuntura, entendeu? Que eu acho que não é bom pro clube. Agora Exatamente, né? Esse senhor, concordo com ele, mas ele tem, às vezes o que acontece? Às vezes a imprensa influencia muito as pessoas, tá? E, geralmente pessoas que não têm muita informação, a imprensa às vezes, não todas, mas algumas manipulam demais a opinião pública. Então ele fala que é isso para deixar um clima mais ameno, mas cara, quem é torcedor do Náutico sabe, até quem é da oposição sabe que isso aí não poderia acontecer. Que a gente precisa montar o elenco, a gente precisa do planejamento 2026. E a gente ganhando esses 3 meses aí, 2 meses e pouco, é muito, mas muito benéfico pro clube. Muito benéfico. Que ele senta na mesa, agora vamos colocar os nomes na mesa, vamos colocar aqui diretor de futebol, falta a gente contratar, falta contratar muita coisa interna, fora os atletas. Então, planejamento já antes, já achamos os caras que terminaram a Série C, que estão sem contrato, que é oportunidade de mercado, tem muita oportunidade de mercado. Eu acompanhei a Série C, tem gente que vai cair da A para B, que vai disputar uma Série B também, time forte, tem time que ficou na B, que está no mesmo patamar do Náutico, na Série B também. Então o peso da camisa é muito relevante na hora o cara sai de um time mediano para um time grande, gigante, porque o Náutico é gigante. O cara, meu irmão, vou pro Náutico de Hélio, não vou ficar aqui não, vou assinar lá 2 anos e pronto, entendeu? Acho a oposição salutar, em qualquer circunstância, mesmo eu tendo em mente a convicção de que Bruno Becker é favoritaço disparado com todo e qualquer candidato que venha aparecer para essas eleições, mesmo assim eu acho salutar a presença de mais uma candidatura, e é o que o clube permite, e é o que a democracia do clube permite. Isso não vai afetar, na minha opinião, o favoritismo que tem disparado o presidente do Clube Náutico Caparibe. Não vai afetar o Bruno Becker. O Bruno Becker vai ser presidente do Náutico no próximo biênio, isso é muito claro. Todo mundo sabe que o favoritismo dele, ele é absurdo, é exagerado até. Agora, o que atrapalha é o clube. Algumas ações que o clube poderia ter do futebol profissional que não vai poder ter por conta do bate-chapa. E eu tive a curiosidade de perguntar para algumas pessoas... Mas só até o dia 30, né? Até o dia da eleição, né? 30 de novembro. Só até o dia 30. Só? Aí eu falo, só. Só isso? Porque... Então o Náutico vai passar um mês, todo jogador indo pra todo canto e o Náutico sem poder contratar um jogador, por exemplo, com um contrato de 3 anos, 2 anos. Poderia ter sido pior, né? Se fosse dezembro, por exemplo, a eleição. Não, se a eleição fosse dezembro, não. Ele sempre, né? Você percebe que isso aí influencia, pô. Não, gente, tá tudo bem uma porra. Tá tudo bem uma porra. Era pra ser proclamado, pronto. Acabou-se, cara. Vamos planejar e acabou-se. Como você antecipou o processo, mesmo demorando aí mais um mês, onde concordo com você, as coisas poderiam estar sendo adiantadas, mais um mês passa tão rápido que o próprio foco hoje dos dirigentes do Clube Náutico Caparibe é a eleição, seja ela por aclamação ou não. Então acho que no dia 30 de novembro as coisas se consolidam, se caminharem do jeito que vão caminhar, na minha opinião vão, pelo favoritismo que tem o Bruno Becker,
e aí as coisas se resolvem. Eu sou muito favorável à coisa do processo democrático. Não, O sim. processo democrático ele é bem-vindo, na minha opinião, e não vai atrapalhar. Agora, vai dar Eu uma sou favorável a demoradazinha. time bom. Eu sou favorável a time forte. Vê o que ele fala, vê o pensamento do setorista, que é o mesmo que eu compartilho desse mesmo pensamento. Eu não estou preocupado com a parte burocrática, eu estou preocupado com time bom e time forte, que Série B vai ser foda. E eu não quero cair mais para aquele inferno, não, cara. Eu não quero jogar naqueles gramados novamente, não, cara. Aqueles gramados do Brusque, aqueles gramados. Eu não quero assistir os jogos na internet, não. Eu quero ver na Sky, na net. Eu quero ver outro tipo na TV aberta. Entendeu? A Série B é outra parada, é outra coisa. Então, um time forte, e quanto mais forte, mais visibilidade tem, porque a gente começa a ganhar fora. Porra, o Ronaldo tá brabo, porra, a ponta tá virada. Aí ganha visibilidade, aí outro patrocinador master que cobre outro, entra dinheiro no clube, por causa da visibilidade, né? Aí bota no ombro, bota na parte da perna do short, então vai entrando renda, vai entrando dinheiro, publicidade, entendeu? E o Náutico vai ter empecilhos para fazer um time forte por conta desse processo democrático bate-chapa. Eu acho que não. Vai ter, eu vou lhe explicar o porquê, Eu acho isso que a é muito óbvio. A antecipação para o dia 30 já facilitou muito alguma coisa. Uma semana, antecipou. Se você antecipou para o dia 30, é porque você tinha em mente que as coisas poderiam ser facilitadas. E como são? É muito melhor você, a partir do dia 30, começar a trabalhar do que começar a trabalhar 1º de janeiro. Eu vou dar um exemplo agora. Do como o clube pode ter problemas para contratar jogador com esse bate-chapa. Se não tivesse bate-chapa aclamação, não teria essa necessidade. Veja só. O Náutico encontra um jogador que o Hélio dos Anjos gosta muito. Opa, esse jogador aqui é titular do Náutico, 27 anos, idade boa. Tá pedindo 3 anos de contrato, um salário 27 anos, a idade boa, alguém da ponte deu pra captar a mensagem. de 180 mil Camisa 27. reais. O Náutico não vai poder contratar esse jogador. O Náutico vai estar emperrado, porque essa contratação, ela vai ter que ser passada para o conselho. E o conselho tem uma dinâmica própria para poder aprovar. O conselho, ele se reúne uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. O presidente vai ter que pedir autorização do conselho para contratar tal jogador, e o conselho vai votar nisso. Ou seja, esse jogador vai ter a proposta do Náutico em mãos, outra proposta em mãos, ele vai escolher para onde ele tiver mais agilidade, onde ele tiver mais garantias de acertar esse contrato sem precisar esperar o processo eleitoral acabar. É só um exemplo, tá, que eu estou citando aqui, de contratos que não podem ser feitos por conta desse bate-chapa. E se tivesse reclamação, isso não existiria. Então é por isso que a torcida do Náutico em peso, ela tá reclamando nas redes sociais desse processo eleitoral. Repito, eu tô dando minha opinião aqui, eu tô até saindo um pouco do repórter para o comentarista, porque eu acredito que o Náutico ele pode ter alguns problemas, algumas mazelas na construção de elenco por conta desse mês, que não é, na minha opinião, pouco tempo. A Série B tá em reta final, a Série C acabou. Jogador destaque da Série C, o clube não vai poder agora ir atrás, porque tem um processo eleitoral. Série B, você pode até tentar um pré-contrato, mas tem um processo eleitoral. Obviamente, Hélio dos Anjos e Guilherme ficam de mãos atadas por conta eu não vejo aguardo. assim, Igor. Eu acho que, inclusive, nós estamos num período de fins de competições, período de férias que vai começar. Eu acho que o Náutico vai ter um tempo suficiente para consertar essas coisas. Esses problemas acontecem agora, mas poderiam acontecer também depois. Dificuldades de contratações sempre acontecem. Eu sou muito pelo critério democrático. Se a democracia permite isso, eu acho que não atrapalha, muito pelo... Sim, eu também sou, mas se tivesse já um candidato desde o começo, né? Não o processo se encerrava, não sei, vamos dizer, 6 horas, 7 horas da noite, não sei. Aí o cara chega com uma papelada de 5 horas da tarde. Eu quero ser candidato. E não ele já vinha falando antes, só para atrasar. É coisa de cartola da parte da parte diretoria e tal, que é o que atrasa. Porque o torcedor é foda, tudo, cara. O torcedor faz tudo pelo clube, mas essa parte burocrática, que é os diretores, puta merda, é o que fode tudo. Ao contrário, fortalece a base democrática do Clube Náutico Capibaribe. Acho que não vai atrapalhar
E o Náutico vai ter sua vida normal a ser prosseguida a partir do dia 30 de novembro. Eu penso completamente o oposto, o contrário. O presidente de liga não vai querer assinar com o Náutico com um valor adiantado por conta do processo eleitoral. Isso não vai acontecer. Mas a gente está colocando também como se todo mundo fosse acontecer entre a data atual até o dia 30 de novembro. Muita coisa iria acontecer. A gente está em 29 de outubro. Mas são coisas conciliáveis, né? Que você pode colocar para o dia seguinte, absolutamente. Como eu discordo, Plena, é impressionante. Eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu discordo, que eu fico nervoso, cara. Eu discordo de um jeito assim absurdo. O cara chegar numa rádio dessa para milhões de pessoas e começa a achar que tá tudo bem, que tá tudo beleza, que eu não sei, porque o que é que custa ele concordar com o Igor, sabe? Eu concordo com você. Sou a favor da parte democrática, beleza, mas não, ele discorda, ele mexe na opinião de quem não entende muito, sabe? Olha, para mim vale o processo democrático. Isso é histórico em qualquer instituição, em qualquer segmento, e no futebol não poderia ser diferente. Eu penso completamente oposto. Mas vamos escutar o Bruno Becker, a gente falou agora há pouco com ele, logo depois dele confirmar a candidatura, né? E ele fala sobre o nome do Ricardo Malta e essa sua candidatura à reeleição. Boa noite, Igor. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Prazer falar com vocês, e especialmente para a torcida alvirrubra. O nome de Malta é um nome... talvez seja uma das poucas e grandes unanimidades que tem no clube. Então é um nome que engrandece essa composição, a chapa. É um nome que Malta já é da gestão, já atua desde o início da gestão como vice-presidente sem treinamento, e um trabalho belíssimo, reconhecido por todos. E Malta vai agregar ainda mais, trazer... Uma ótima escolha, assim, ele soube agora escolher, né? Porque antes ele colocou a menina lá, Tatiana Roma, que era oposição, que trabalhava na antiga gestão. Mas agora não, ele foi um pouco mais técnico. Eu acho que esse ano vai. Esse ano vai, gente. Ter mais lucidez, mais peso a esse projeto que nós estamos construindo para a sequência a esse biênio de 26, 27. Então é um nome que vem, que representa Igor e torcedor alvirrubra, a união de a totalidade dos grupos e dos alvirrubros. Como eu disse, é um nome sem qualquer ressalva. Então isso é importante para o clube. É necessário que as pessoas entendam. Em primeiro lugar, sempre tem que vir o clube. Não pode vir nenhuma candidatura que seja lastreada em projeto pessoal, de quem quer que seja. O projeto maior é o do clube. Então... Exatamente, gente. E outra coisa, vocês também, aí o pessoal de outros clubes, cara, fique de olho que tem muita eleição aí esse ano, né? Fique ligado que tem muito oportunista, tem uns carinha que pensam neles, né? Enquanto a gente se fode aqui, ó. E os caras estão no ar-condicionado, estão viajando de primeira classe, fazendo só pensando neles e que se foda o clube, entendeu? Pra não jogar a gente na Série C, pra gente não passar problemas financeiros, jogador botando na justiça. Então fique esperto nos oportunistas, tem muitos, mas muitos mesmo. Oxi. Bom, essa é a nossa candidatura, a minha de Malta, com todos esses grupos que manifestaram apoio, inclusive alguns tiveram a grandeza de retirar uma possível candidatura e se comprometer. Olha o que eu falei pra vocês. Teve gente que é da oposição mesmo, valendo, mas tirou porque é Náutico, tamo junto. Ter conosco, a trabalhar, a ajudar nessa futura gestão. Isso é que é importante. E da campanha eleitoral, que vai se iniciar, acho que é dia 5, começa pela resolução, inicia-se o prazo da campanha eleitoral propriamente dita. Eu espero que se tenha maturidade, que se tenha nível, civilidade, e que seja uma campanha propositiva. É isso que eu espero. Infelizmente, vai ter um bate-chapa. Eu digo infelizmente, não por uma questão pessoal minha. O bate-chapa faz parte do processo, é legítimo. Vale um planejamento para o ano que vem. É um ano tão importante, o ano de Série B, e que qualquer dia que se perde, isso pode gerar um impacto extremamente negativo no planejamento de 2026. E é isso, gente. Aí foi o encerramento, né, de Bruno Becker. É importante a gente falar sobre isso, que agora as eleições é muito importante para qualquer clube, e até para a parte política mesmo, tradicional. É muito importante saber votar, sabe, gente?
Votou errado, você sofre demais, cara. Você chega no supermercado, a qualidade diminui por conta do orçamento. Você vai andar com seu carro tudo cheio de buraco. Você perde 3 ou 4 celulares por ano, né? Por conta da segurança pública. Isso é tudo por conta da urna. Se você votar errado, fudeu. A mesma coisa é na eleição aí do clube. Se você votar errado, votar na emoção e não na razão ali, na parte técnica, seu clube volta para uma Série C, eu caio para Série D, feito o CSA, cara, o Retrô, uma puta gestão, e mesmo assim caiu. Então tem que saber dosar para não chorar. Lá na frente, um decesso, a gente fica chorando, depressão, fica mal pra caramba, né? Porque é o nosso clube, e os caras estão rindo, e os caras da diretoria ali continuam rindo. Tá tudo bem, beleza? Então é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho, você que não é inscrito, né? Torcedor do Náutico, tamo junto. Falar sobre o Náutico também. Agora é a parte de bastidor, né? Falar de todos os times também. Inclusive vou fazer live tentar fazer com o pessoal da Ponte Preta, para o que esperar, né? Do ano que vem. Tem até o pessoal também do A Hora da Macaca. De repente, se vocês conhecem, mande pra eles aí, que eu queria até fazer uma live com eles, cara. Eles até entraram em contato comigo e eu queria fazer uma live sobre isso também, sobre o que é que eles pensam sobre o ano que vem e sobre a parte de politicagem também. Eu vou fazer com outras pessoas, vou fazer até com outros times também, de repente alguém de Londrina que me segue, fazer uma live também, para o que esperar, São Bernardo, a gente que subiu, sabe? Então é isso. Seja membro, quem não é membro, R$3,99, e o Premium R$7,99. Ajuda o canal e me fortalece muito. Tamo junto sempre, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.